Talvez o que esteja te faltando na sua vida para que você obtenha os resultados que você tanto almeja, tanto sonha, tanto espera, né, alcançar, não seja mais oportunidades, não seja ter mais uma ideia mirabolante, talvez não seja, né, querer reinventar a roda novamente, ou mais oportunidades, talvez não seja nada disso que você esteja precisando hoje para mudar os resultados na sua vida. Sabe o que é que você precisa? Intensidade. Você precisa ser mais intenso naquilo que você se propôs a fazer. A verdade é que nós vivemos, né, em um mundo, em uma geração onde as pessoas desejam obter resultados enormes, né, resultados, sabe, memoráveis, mas com entrega ainda medíocre, pífia, entende? E a vida não recompensa quem se dá pela metade. Pelo contrário, se você acha que você está precisando de mais oportunidade, deixa eu te falar uma coisa. O que você precisa não é oportunidade. O que você precisa é de intensidade na sua entrega. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então fica comigo, pois eu tenho certeza que até o final desse vídeo aqui, né, sua mente vai explodir aí com o que nós vamos falar. E por que não, após esse vídeo você vai sair daqui doido para colocar intensidade naquilo que você já tem proposto e obter os resultados que você deseja. Vamos junto? Então vamos lá, para a gente começar a falar aqui a respeito do nosso tema de hoje, eu quero já começar quebrando alguns padrões. Por quê? Porque quando a gente fala de intensidade, muitas vezes as pessoas vão pensar que intensidade é você querer abraçar o mundo, né? Fazer tudo, não, eu sou intenso e eu abraço o mundo, eu vou pra academia, começo a academia hoje, começo a treinar hoje, e eu já quero zerar os pesos da máquina, tudo pra mostrar que eu sou intenso. Não é disso que nós estamos falando. Quando eu tô falando de intensidade, eu tô falando de você ser constante naquilo que você se dispôs a fazer. E então você vai ver que muitas vezes as pessoas acham, né, que resultado, sabe, vem de sorte. Muitas vezes as pessoas acham que resultado vem de talento, vem de motivação, quando não é. Resultado vem da intensidade colocada, né, aplicada de forma consistente e inteligente naquilo que você se dispôs a fazer. Então, a gente poderia ter o exemplo aqui, né, dar o exemplo aqui de duas pessoas que se dispuseram a fazer a mesma coisa, porém uma pessoa ela faz de qualquer forma, né? Ela é mediana na sua entrega, ela é mediana, sabe, naquilo que ela se propôs a fazer, e a outra não, a outra ela se esmera, a outra ela é intensa, a outra ela faz, sabe, com verdade, né, com foco, com obstinação. Qual das duas você acha que vai obter melhores resultados? Tá entendendo? Então, quando a gente fala de intensidade, a gente está falando de colocar esmero, colocar preço, colocar verdade naquilo que você está fazendo. Entende, pessoal? E aí, eu gosto de definir, né, intensidade dessa forma. Como intensidade não é fazer tudo ao mesmo tempo, não é abraçar o mundo e querer mudar o mundo, querer reinventar a roda. Não, mas intensidade é fazer uma coisa só, com foco total, energia total e compromisso total. Eu vou repetir. Intensidade é fazer uma coisa só, com foco total, energia total e compromisso total. Você vai ver que muitas vezes, de repente, essa é a sua realidade. Você começa a fazer uma coisa hoje, sabe? Você se obstina por aquilo e tal, tá focado. Amanhã você já muda de ideia. Você começa muito bem, sabe, algum plano, projeto, né? De repente você já tenha começado, né, a treinar na academia. Quantas vezes começou focado? Foi um dia, foi dois, foi uma semana, foi 3 semanas, mas daqui a pouco você parou. Você começou a fazer dieta e estava focado em isso e aquilo, né? Não, vou parar de comer isso, parar de beber refrigerante, isso e aquilo. Daqui a pouco você voltou tudo de novo. Você perdeu sua intensidade. Você perdeu o seu foco. Você abriu mão do seu compromisso. E isso tudo é falta de intensidade naquilo que nós nos propomos a fazer, naquilo que você se propôs a fazer. Você quer ver um outro exemplo? A pessoa que, falando ainda a respeito de academia, de treino, a pessoa que pensa, né, poxa, não, hoje não deu, amanhã também não dá, eu também não quero que dê. Pessoa que vai treinar quando dá, diferente daquela pessoa que treina com foco, com intensidade, né, em obter o resultado que ela
deseja obter? Qual das duas você acha que vai se dar bem? A pessoa que trabalha, né, que vai para o trabalho, ou que trabalha, né, às vezes por conta própria, né, mas trabalha só quando está motivado, inspirado, daquela pessoa que, independente se está nevando, se está chovendo, se está bem ou não, ela levanta e vai trabalhar. Qual das duas você acha que vai obter os melhores resultados ou os maiores resultados? A pessoa que ora, que estuda, que empreende, sabe, faz as coisas, né, pela metade ali, como a gente diz, um ditado meio chulo lá do Brasil, né? Aí no Brasil, na verdade, né? Ah, faz as coisas de qualquer forma pelas coxas, né? Nada a ver esse ditado. Então, assim, a pessoa que faz as coisas pela metade, diferente daquela pessoa que se entrega por inteiro, qual das duas você acha que vai obter os melhores resultados? Não tem nem questionamento. Então, de repente, se você olhar para a sua vida, você vai ver que, de repente, seja isso que esteja te faltando. Você se entregar mais, você ser mais intenso na sua entrega, independente daquilo que você se propôs a fazer, se é um treino de academia, se é uma faculdade, se é no seu trabalho, se é no estudo, sabe, se é num relacionamento, não importa. Você precisa ser intenso naquilo que você se dispôs, se propôs a fazer. Porque sendo assim, fazendo assim, você obterá os resultados dignos da sua entrega, né? Então você vai ver que Deus não unge o morto, o mercado não respeita o fraco e a vida não responde a quem faz pela metade. Você está entendendo? Deus não unge o morno, o mercado não respeita o fraco e a vida não responde a quem se entrega, a quem faz pela metade. Tá engraçado, né? Engraçado não, eu tenho uma história muito interessante, né? A respeito disso, de intensidade, de que uma vez um pastor estava pregando que Jesus salva, Jesus batiza, e ele quer te usar. E nesse exato momento que o pastor falou que o Senhor Jesus, né, ele queria nos usar poderosamente nessa terra, estava passando um cadeirante na frente, na porta da igreja. Esse cadeirante ouviu aquela palavra, trocou ele, o coração dele, ele voltou, entrou com a cadeira de roda dentro da igreja e foi até lá na frente, né? Chegou diante do pastor e fez a seguinte pergunta: pastor, o senhor falou que Deus, ele quer nos salvar e ele quer nos usar poderosamente, grandemente nessa terra. Porém, aquele cadeirante, ele se via diminuído pela sua deficiência. E ele não se enxergava como um homem por inteiro, pelo contrário, ele se enxergava como um homem pela metade. Entende? Essa era a visão que ele tinha dele mesmo. E aí a história vai dizer que ele então pergunta para o pastor: pastor, será que esse Deus que você está pregando aí, ele aceitaria um homem como eu, um homem pela metade? E o pastor parou, pensou, né, no meio, na frente, né, de toda a igreja, e respondeu da seguinte forma: meu querido irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Certamente Deus usará um homem pela metade, mas que se entregue por inteiro, mas não usará um homem por inteiro que se entregue pela metade. Isso é intensidade, queridos. Isso é intensidade e é a respeito disso que eu e você, é para isso que eu e você precisamos olhar nesses dias. Tá entendendo? Talvez você não esteja cansado, talvez você esteja acomodado. E resultados extraordinários exigem entrega, postura extraordinária. Tá entendendo? Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo aqui. Eu e meu ex-sócio estávamos trabalhando, chegamos, né, para fazer um trabalho, era uma casa, 2 banheiros e tal, era um trabalho assim, nós começamos na quinta-feira. Que começando na quinta-feira era um trabalho para pelo menos 5 dias. 4 a 5 dias, né? Então quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira, entende? Para entregar. Só que nós nos propomos, não, cara, vamos entregar esse negócio para a gente já receber e tal, e já liberar, porque a gente tinha outros trabalhos para fazer. Então nós começamos na sexta-feira, né? Fomos na quinta à noite, só fizemos as preparações. Na sexta chegamos de manhã, trabalhamos sexta, de 9 da manhã até 11 da noite. No sábado, trabalhamos de 9 da manhã até 1 da manhã. No domingo, nós fomos lá só para entregar o trabalho, saímos de lá 9 horas da noite. Deixa eu falar aqui para vocês o que aconteceu. Esse trabalho era um subcontrato. Um amigo meu tinha passado esse trabalho para mim. Então, o meu contato com o construtor, com o dono da casa, era mínimo, porque ele reportava ao meu amigo que era o dono do trabalho.
ok? Só que quando ele chegou lá no domingo de tarde, ele viu que a gente já estava entregando o trabalho. Sabe o que que ele fez? Ele voltou na casa dele, pegou um valor e voltou na obra e chegou e falou assim: olha, eu vi que vocês já estão entregando o trabalho. Muito obrigado pela eficiência de vocês, pela entrega de vocês. Aqui estão tips. Tips é gorjeta, né? Como se fosse isso. Aí no Brasil, aqui estão a tips para vocês. Sabe quanto ele sacou ali e deu pra gente? Ele nos deu $400. $400 de tips, fora o que nós havíamos contratado, fora o nosso salário mesmo, o nosso pagamento. Nós recebemos com mais $400, simplesmente pelo fato de nós termos sido intensos na nossa entrega daquele trabalho. E nós não fizemos isso para querer ganhar tips dele, não. Nós fizemos isso porque nós havíamos nos proposto em nossos corações. Mas lembra do que nós já falamos aqui, que a vida, ela recompensa, a vida, ela entrega, entende? Então, tá mais que provado, pessoal, que quando eu e você somos intensos na nossa entrega, a própria vida, o universo, seja lá como você entende, ele vai te entregar de volta, ele vai te, sabe, te recompensar. E aí, diante de tudo isso que a gente está falando aqui, eu tenho uma pergunta para você. A pergunta não é se você é capaz. A pergunta é se você está disposto a viver com intensidade. A pergunta é se você está disposto a ser intenso na sua entrega. Entende? Porque você pode, né, ficar aqui reclamando da vida, porque, poxa, está acontecendo isso, pô, nada dá certo para mim. Mas você está fazendo a sua parte. Você está sendo intenso, intencional na sua entrega, né? Aquilo que você vai receber não está na sua mão, mas aquilo que você vai entregar, sim. Aquilo que as pessoas vão te dar de volta, o que as pessoas vão te pagar, não te compete, não está no seu raio de ação, de controle. Mas aquilo que você vai dar, como você vai fazer, como você vai entregar, está na sua mão. É sobre isso, é para esse lugar que eu quero chamar a sua atenção. Poxa, Paulinho, de repente você pode pensar, caramba, mano, hoje você pegou pesado esse vídeo, né? Tá puxando nossa orelha, a sensação, a impressão é essa. Não é essa não, mas a minha intenção aqui é que você seja excepcional na sua entrega para que você obtenha os resultados que você deseja obter. Né? Que você cresça nessa vida, que você prospere, que você, cara, avance, poxa, você merece. Você merece. E não tá na mão de outra pessoa. Tá na sua mão. A entrega tá na sua mão. Tá entendendo, pessoal? Então, pra gente encerrar aqui, tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, sabe? Eu me baseio muito, eu uso muito ele, né, para me inspirar a respeito disso. E tá aqui no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, verso 10, né? Que vai dizer assim, ó: e tudo quanto tua mão encontrar para fazer, faze-o conforme todas as suas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Tá entendendo? Então o que ele tá falando aqui, o que o sábio Salomão, né, tá falando aqui? Cara, o que vier à sua mão, meu, faze com todo o esmero, com toda a intensidade, com toda a tua força, com todo o amor. Sabe por quê? Porque a hora de fazer aqui é agora. Né? No futuro, né, na eternidade, a gente não vai ter tempo, não vai mais dar para fazer nada. Então, poxa, é aqui, é hoje, é agora. Você precisa ser intenso. Se você deseja obter mais da vida, você precisa, a partir de hoje, sabe, romper com o comodismo, romper com a mediocridade. Né? Quando falamos de mediocridade, é ser mediano nos nossos pensamentos, nas nossas posturas, atitudes, na nossa vida, na nossa entrega. Eu não quero que você seja medíocre. Sabe por quê? Porque se você for medíocre, seus resultados serão medíocres também. Você tem um potencial enorme, ilimitado, para ser excelente em toda a sua entrega, consecutivamente em todo o seu resultado. Então é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, falou com você, te deu um chacoalhão aí por dentro, a proposta era essa mesmo, né? E você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, porque aqui pode ter certeza que você não vai ouvir aquilo que você gostaria de ouvir.
Você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir para sair da base, para sair do meio, para alçar, sabe, a parte mais alta dessa vida tão maravilhosa que Deus tem para mim e para você. Então aqui nós somos, né, de dentro para fora, sabe, esse canal. Nós não estamos aqui criando, sabe, uma família, uma comunidade que vive no raso. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Pode ter certeza. Se essa for a sua intenção e isso estiver bom para você, é isso que você quer, se inscreve não. Se for inscrito, se desinscreve. Mas se você tiver o desejo de avançar, de prosperar nessa vida, se inscreva aqui. Fazendo isso, certamente você vai fazer parte de uma comunidade que mais cresce nesse YouTube e cresce com propósito. Com propósito. Aqui nós falamos de vida de Deus, fé e propósito, que é o que você precisa para mudar o seu game, para mudar o seu jogo, para mudar a sua vida, para mudar os seus resultados. Beleza? Se gostou do vídeo, clica no like, deixa o seu gostei aqui e já toca na setinha também, envie para aquela pessoa que você quer trazer junto com você, que você deseja que essa pessoa também alcance, sabe, novos patamares, cresça na vida e obtenha resultados maravilhosos também. Tá bom? Então é isso, ficamos por aqui. Faça o voto de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te abençoe. Fica com raiva de mim não. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.